Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, meus irmãos e irmãs! É com muita alegria que damos início à edição 552 do Semear. Rogamos a Deus que nos presenteie sempre com muita saúde, paz e muitas bênçãos. E vamos agora à nossa programação de hoje. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 16, versículo 14, com o tema Concepções Pessoais. Nosso irmão José Pereira retorna com o quadro O Céu e o Inferno, tratando de uma pergunta muito interessante. A carne é fraca? Será que somos responsáveis pelos nossos atos? Vamos refletir juntos em torno deste ponto. Severino Celestino comenta a quarta e última parte da parábola do Bom Pastor. Vamos refletir com os lúcidos comentários em torno da parábola que trata de Jesus enquanto bom pastor em nossas vidas. Os amigos da luz, em mais um momento de descontração, aprendizado e um leve toque de humor, volta ao Semear com o episódio Sou Espírita, mas não sou trouxa. Fique ligado e confira. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Concepções pessoais. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Mateus capítulo 16, versículo 14. Observemos. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias. Ora, notamos que era corrente a ideia da reencarnação na época de Jesus, embora sem uma percepção clara de como se operava. Aliás, ainda hoje ocorre o mesmo. É grande o número daqueles que a concebem pela ideia latente que trazem sobre este fato, sem, contudo, possuírem as informações suficientes quanto à sua mecânica, quanto ao seu funcionamento. Não há ainda aceitação generalizada da realidade reencarnacionista, vez que o desconhecimento de que outros princípios educativos, tais como a evolução, lei de causa e efeito, livre-arbítrio e determinismo, dentre outros, não permitiriam uma nítida compreensão de suas causas e consequências. É o que se deduz no diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando o meigo Rabi da Galileia, após colocar para Nicodemos a necessidade do nascer de novo, para ver o reino de Deus e percebendo suas dificuldades e dúvidas no entendimento, registra também para o nosso aprendizado. Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Está em João capítulo 3, versículo 10. Quanto a Jesus, no entanto, a colocação do povo, embora lógica, não representava a verdade, porque, como filho unigênito, aqui aportou um instrumento físico apenas naquela oportunidade. Suas experiências evolutivas se fizeram em outras plagas do universo. Foi ele
e ainda é a expressão máxima da misericórdia do Pai. Com a utilização das bases construídas nas evidências reencarnacionistas da humanidade, cujos registros mais evidentes se expressaram nos testemunhos de profetas como João Batista, Elias e Jeremias, como está em Mateus 11, do capítulo 13 e 14, foi possível a implantação através dele, num planeta de dor e sofrimento que nos abriga, da árvore sublimada do amor. Desde então passou o homem, herdeiro dos renascimentos milenares, a contar com seus frutos substanciosos, capazes de lhes proporcionar pela assimilação refletida na vivência as alegrias da paz e da segurança na edificação de uma nova mentalidade nos terrenos da alma. Por isso, meus irmãos, que é tão importante estar atento à continuidade das revelações divinas, evidenciadas agora em sua sequência pela doutrina espírita, que traz em seu caráter a revelação das coisas que na época Jesus não pôde trazer, descortinando para nós as verdades necessárias para que possamos todos nós, de fato, entendermos essas percepções e concepções a respeito da nossa existência, principalmente no que tange à reencarnação. E por fim, a frase evangélica conclui: ou um dos profetas. Os profetas de então, como os do Velho Testamento, correspondem aos médiuns da atualidade. Muitas profecias têm um caráter preventivo. Se levamos a sério as admoestações nelas contidas, evitamos problemas e assim elas cumprem a sua finalidade. Há, entretanto, aquelas profecias de cumprimento certo. Não que o homem esteja com a sua destinação predeterminada de modo fechado, em absoluto, mas porque são feitas em função do conhecimento de causas anteriores definidas por espíritos de grande elevação e que garantem a idoneidade da revelação. Como hoje presenciamos na análise da mediunidade em suas várias modalidades, os profetas eram dotados de grande sensibilidade, que lhes facultava um natural intercâmbio com as hostes espirituais, tornando-os assim passíveis de agir não apenas na orientação do povo, mas também na solução das dificuldades em todas as épocas, inclusive no terreno da cura. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de paz, é tempo de semear. Estudando as parábolas com Severino Celestino. Olá, amigos do programa Semear, estamos dando continuidade ao nosso estudo das parábolas. Estamos muito felizes de mais uma vez poder estar com vocês. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 do Evangelho de João. Ele começa dizendo: quem não entra pela porta do redil ou do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqui ainda, trazendo para vocês, como simbolismo da porta, ainda temos aqui 7 itens que nós poderemos colocar ainda. Primeiro, atravessar a porta envolve segurança.
As portas das ovelhas, os apriscos no passado eram reforçadas e podiam resistir aos ataques de todos os sentidos. Daí porque só aquele que tinha autorização do porteiro que podia entrar. A porta também se refere a uma certa seleção. Somente as verdadeiras ovelhas, ou aqueles que entendem a mensagem de Jesus, podem entrar no seu aprisco, pode fazer parte do seu rebanho. A porta fala de seleção, de exclusividade. A porta fala de exclusividade para aqueles que entendem e vivem a mensagem. Esses podem fazer parte do aprisco. A porta ainda simboliza comunhão. Por do lado de dentro da entrada, o pastor cuida das suas ovelhas. E aí no Apocalipse 3, versículo 20, nós temos uma confirmação dessa colocação que você pode verificar. A salvação é retratada nessa porta, como está em Hebreus 1:3. A porta fala da abundância da provisão divina. No ambiente fechado por trás da porta, nada faltará às ovelhas. Significa que elas têm toda a assistência de Deus. E outra, o último simbolismo da porta é que a porta lembra rejeição. O número dos eleitos será pequeno. Lembremos aqui de que Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perda. Então, dessa maneira, é reivindicada a autoridade de Jesus, porque todas as leis e ensinamentos da primeira revelação eram preparações para o Messias, de uma maneira ou de outra. E aqueles que realmente obedeciam aos escritos de Moisés eram também discípulos realizados ou em potencial de Jesus. A repentina alteração do simbolismo do pastor para a porta seria mais fácil de entender se a gente pensasse no pastor oriental que costuma postar-se na estreita entrada do aprisco, a fim de pedir a entrada de invasores, de lobos, no caso, daqueles que quisessem prejudicar o rebanho do Cristo. Portanto, isso significa que ele vela por nós. Só ele é o bom pastor. Só ele nos protege. Só ele dá a vida, ou deu a própria vida por nós. Jesus é o símbolo daquele que protege, que cuida e que liberta. E aí ele tem um versículo aqui, que é o versículo 8, que ele diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Esse versículo, muitos têm dificuldades em entender esse versículo, mas ele repete as ideias do versículo do 1 ao 5, onde as notas devem ser consultadas, onde vocês devem relembrar. A expressão antes de mim significa falsos mestres e pastores que antecederam a Cristo. Têm recebido muitas interpretações dessa colocação de Jesus. As palavras antes de mim pode ser traduzida por ao invés de mim, ou em meu lugar. E isso evidenciaria a ideia de falsos cristos, ou de falsos pastores e portas que antecederam o aparecimento de ministério público, isso como algo que devemos eliminar de nossos pensamentos. Não obstante, restaria mesmo assim o problema da presença do tempo aoristo, que é o tempo passado, o que faria continuar o problema. Poderíamos ainda interpretar de uma maneira geral que Jesus não apontava para falsos cristos, e sim para todos quanto a si mesmos se fazem de pastores e que não cumprem a sua tarefa, não correspondem ao que dizem que são. E esses falsos pastores, segundo muitos estudiosos, podem ser entendidos como as diversas religiões que não seguem, em essência, os postulados e os ensinamentos. Portanto, aqueles que se candidatam a ser líderes religiosos devem se lembrar disso, que Jesus falou que aqueles que vieram antes de mim
são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, aqueles que se vieram antes de mim, se dizendo Cristos, na nossa tese de pós-doutorado, nós encontramos aproximadamente uns 25 falsos messias. E a história tem mostrado quantos vieram se titulando libertadores do povo e acabaram sendo entendidos de que eram apenas falsos Cristos. Não tinham nada a ver com a missão espiritual de Jesus. Então, Jesus mostra que aqueles que vieram antes dele, logicamente, não se deve incluir aqui os verdadeiros precursores do Cristo, que vieram fazendo um trabalho maravilhoso. Podemos citar aqui Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, todos foram precursores de Jesus, porém enviados por ele para preparar o caminho, para trazer luzes para aqueles que vieram depois. E, principalmente, preparando o caminho para a chegada do próprio Cristo, que veio para complementar, melhorar, como Mateus coloca no seu evangelho, Jesus como um novo Moisés. Tamanha a sintonia entre os dois. Jesus, como diz Emmanuel, enviou Moisés ao Monte Sinai e enviou mensageiros para transportar ou para entregar a ele os 10 mandamentos. Então Moisés foi um precursor que veio com amor receber a tarefa de codificar e deixar para nós as mensagens libertadoras dos 10 mandamentos. Agradeçamos pelo bom pastor que ele representa em nossas vidas e que continuará representando, porque ele realmente é o nosso bom pastor. Ele veio para nos trazer a luz da vida, a luz do ensinamento, do conhecimento. E se nós queremos realmente receber essa luz, sejamos boas ovelhas, sigamos o Mestre atendendo e praticando todos os seus ensinamentos. Vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade. Que Jesus abençoe a vocês. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir, com o exemplo a verdade divulgar, para consolar e conduzir. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor.
verdade ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir e não produzir, com o exemplo a verdade divulgar, para consolar e conduzir. E conduzir, oh, oh. E conduzir, yeah. E conduzir, e conduzir, e conduzir, Hoje aqui, nesta casa, como em tantas outras casas de luz, exposição, apontamentos acerca do Consolador predito por Jesus. Ambiente preparado, peço silêncio, oração. É fraterno, irmã, é educado, irmão, evitar o fútil da conversação. Silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, neste ninho, como em tantos outros ninhos de amor, há quem veio pelo bom senso, mas como eu, a maior parte veio pela dor. Uns arrastando correntes, outros fervor, devoção. No assento da palestra pública, que começa o atendimento à desobsessão. Silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, como em tantas outras casas de luz, muitos iniciaram tratamento com parcesia, boa água da fé, a água da fé. Hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento buscarão renovação do Senhor. Uns arrastando correntes, outros fervor, devoção. Assento da palestra pública, que começa o atendimento à desobsessão. Silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, como em tantas outras casas de luz, muitos iniciaram tratamento com parcesia, boa água da fé, a água da fé. Hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento buscarão renovação do Senhor. Hoje aqui todos
sacia boa água da fé, a água da fé. Hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento buscarão renovação do Senhor. Hoje aqui, como em tantas outras casas de luz, muitos iniciarão tratamento com parcisia boa água da fé, a água da fé. Hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento buscarão renovação do Senhor. Hoje Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Conhecereis a Verdade, com o grupo Arte Nascente. Hoje aqui com Carlinhos Conceição e Anjos, na voz de Beto Melo.
O Semear te oferece uma pausa para pensar na vida todas as semanas, espalhando as sementes de amor na sua vida, espalhando as sementes de paz ao seu redor, espalhando as sementes de fé no seu dia a dia, espalhando as sementes de luz no seu caminho. E agora, com vocês, O Céu e o Inferno, com José Pereira. Olá, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham o quadro O Céu e o Inferno, Votos de Saúde e Paz. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, primeira parte, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz a reflexão, uma expressão muito usada em todos os tempos, na tentativa de justificar nossas falhas, nossas fragilidades morais, que se chama "a carne é fraca". Isso mesmo, a carne é fraca. Essa expressão, como já disse, tenta amparar os nossos equívocos, atribuindo à carne os nossos deslizes morais. Nesta obra, Allan Kardec nos diz o seguinte: há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo, e por esse motivo menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, por exemplo. Hoje, naturalmente, se reportando ao início do livro Céu e Inferno, em agosto de 1865. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa tendência porque seu espírito é musical. Já traz experiências de outras existências. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. A carne só é fraca, afirma Allan Kardec, porque o espírito é fraco, deixando a este todas as responsabilidades de seus atos. A carne não pensa, não tem vontade, argumenta Allan Kardec. O espírito, sim, ser pensante, que tem vontade própria. Então, nós vamos compreendendo essa disposição de Allan Kardec nos chamar à responsabilidade, essa coragem mesmo que o codificador do Espiritismo tem, nos convocando a refletir nessa questão para deixarmos de subterfúgio, de usarmos esses métodos de tirar a responsabilidade nossa e colocar nos outros, colocar no corpo físico, porque em verdade nós somos o ser pensante, o espírito. Nós vamos compreender que somos um espírito que estamos momentaneamente no corpo físico. É muito interessante essa compreensão. Nós somos um espírito, nós somos um ser espiritual que momentaneamente, pelo processo do nascimento ou do renascimento, estamos passando um tempo curto ou longo no corpo físico. Mas nós somos o ser pensante, a individualidade que um dia, quando chegar o tempo de retornar ao mundo dos espíritos, vamos deixar o corpo físico, que seguirá o seu caminho de transformação na decomposição natural, e nós, o ser espiritual, retornaremos para a vida do espírito no mundo dos espíritos. Logo, essa ideia de que a carne é fraca e por isso nós cometemos erros, deslizes, é uma tentativa de tirar de nós a responsabilidade dos nossos atos. Uma fuga, vamos dizer assim,
tentativa de ocultar as nossas falhas, jogando a responsabilidade para os outros, o que, aliás, é uma tendência muito em voga no ser humano, muito presente, de se ocultar nos outros, né, tirando a sua responsabilidade. É muito mais fácil colocarmos a responsabilidade das nossas quedas nos outros do que assumirmos essa mesma responsabilidade por uma razão muito forte, uma razão que depende de nós, que é a mudança de caráter, para deixarmos de errar. Não é fácil ter coragem, essa coragem de mudar para melhor, de deixar de errar, que requer de cada um essa mudança na forma de vida, essa mudança no comportamento, mudança de caráter, portanto, que não é fácil. Allan Kardec ainda nos chama a atenção no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de espiritismo que surgiu no mundo, sobre essa questão, sobre a intuição das penas e gozos futuros. Ele fala nesse livro, o Livro dos Espíritos, conforme citamos, lá na pergunta 961, qual o sentimento que domina a maioria dos homens, homens aqui, o ser humano, homem e mulher, no momento da morte? Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? E os espíritos vêm responder e dizem o seguinte: a dúvida, o temor ou a esperança. O sentimento que domina a criatura humana no momento da morte. E aí define cada um. A dúvida nos sépticos, empedernidos, nos descrentes, né? O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. Esses três sentimentos que normalmente acompanham o homem no momento da desencarnação, quando ele vai retornar ao mundo espiritual, em função da vida que levou, um desses três sentimentos vai estar presente, né? A dúvida para os incrédulos, né? O temor para os que passaram a vida na culpa, botando na carne a justificativa dos erros. A carne é fraca. É muito comum a gente dizer isso, né? Eu erro porque a carne é fraca. E esse sentimento de temor vai chegar, né, para os culpados. Ou a esperança nos homens de bem. Amar ao semelhante é semear o bem, sem aguardar retribuição. E agora, com vocês, os Amigos da Luz. Epa! Que isso, gente? Onde é que eu tô? Olá, bem-vinda. Você tá no plano espiritual. Você desencarnou. Eu morri? Não, não é bem assim. A morte... Graças a Deus! Obrigada, Senhor. Tinha acabado de pegar meu quarto empréstimo do ano. Sabia mais o que eu ia fazer pra pagar tanto boleto atrasado, acumulando. Agora o banco que lute, meu filho. Eu não vou pagar. Então. Esses boletos que você deixava de pagar pra gastar dinheiro com bobagem, as dívidas que você não queria honrar, a gente vai ter que conversar sobre isso. Vamos planejar isso, de repente, pra próxima encarnação, né? Que? O Serasa acompanha a gente até a próxima vida? Zoou. Epa! Que isso, gente? Onde é que eu tô? Olá, bem-vinda. Você tá no plano espiritual. Você desencarnou. Eu morri? Não, não é bem assim. Ai, até que enfim. Caramba, não aguentava mais aquele calor. Eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente de Bangu. Tá insuportável, você tem noção de todo dia pegar ônibus, aquela suvaqueira em cima da gente, um bafo insuportável, buço suado. Ai, aqui deve ser climatizado, né? 17 graus, climinha de montanha. Então, você não tem mais as sensações físicas, mas quando o calor do arrependimento moral bate, aí não tem ar-condicionado que resista. Ai, a gente sai de Bangu, mas Bangu não sai da gente, hein? Epa! Que isso, gente? Onde é que eu tô? Olá, bem-vinda. Você tá no plano espiritual. Você desencarnou. Eu morri? Não, não é bem assim. Eita, que pelo menos eu me livrei daquela mala sem alça. Ô, atraso de vida. Ô, homem chato, caramba. Ó, só não obsedio ele porque eu sou mais evoluída, tá? Mas pelo menos eu me livrei daquele embuste. Na verdade, vocês não se entenderam de novo, né? Bom, mas para uma próxima encarnação, a gente pode pensar num vínculo assim mais próximo, né? Me inclui fora dessa.
Bem-vinda, você está no plano espiritual. Você desencarnou. Eu morri? Não é bem assim. Se eu morri, eu quero aquele cenário que eu imaginei, que a novela Viagem me vendeu. Aquele gramado verde, Cristiano Torlone ali sentadinha, a gente batendo um papo, perto do laguinho da Quinta da Boa Vista. Só que limpo, né? Só que as suas ações nessa última encarnação não projetaram muito esse tipo de colônia espiritual não, tá? O seu estado de espírito não tá muito pra Gramado florido. Praia? Montanha? Papel de parede do Windows? Eu morri? Não é bem assim, né? Na verdade... É agora que eu vou ser julgada! Não, cadê o juiz? Como é que faz pra pedir um habeas corpus? Cara, aqui ó, rapidinho. Se ele der uma folhada de leve no meu livro da vida, ferrada. Calma, bebê, relaxa. Tá? O pai tá on, já fez tudo automático. Não tem juiz, não tem livro da vida nenhum. É a sua própria consciência que já faz tudo. Então ferrou. Eu morri? Não é bem assim, né? Na verdade... Não. Tá de boa, tá tranquilo. Se pá. Pego um job de anjo da guarda da minha família e ainda devo ganhar uns bônus horas, né? Então, infelizmente, a gente precisa focar um pouquinho mais nas suas questões, né? Essa coisa de anjo da guarda, espírito protetor, é para um pessoal mais evoluído, entendeu? Ué, Então que você ainda não é, né? Grosso. Eu morri? Não é bem assim, né? Na verdade... Finalmente vou descansar. Querido, eu era professora primária. Eu tinha matrícula no município, no estado, dava aula de reforço e ainda tinha o cursinho. Não aguento mais. Todo dia, um monte de criança trabalhando. Finalmente vou descansar. Amém. Moça, mas descansar? Como assim descansar? Ué? As pessoas não falam? Morreu, finalmente descansou. Não, olha só. Eu tenho uma notícia pra te dar. Silêncio é uma prece. Tu só me dá uma notícia, cara. Falando sobre descanso, aqui, amiga, você descansa trabalhando. Mas não tem férias remuneradas? Feriado prolongado? Feriado simples? Recesso, ponto facultativo? Cadê as leis trabalhistas, gente? Olha, tem lei do trabalho. Vamos trabalhar? Para saber mais sobre os Amigos da Luz, acesse o canal de vídeos deles no YouTube. Vale muito a pena conferir. Semeando a fé para uma manhã melhor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então a coisa fica preta e fico achando que nada tá bom. Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade e ver as coisas como elas são, eu tomo a chave do amor, da caridade e abro a janela do meu coração. Eu tomo a chave do amor, da caridade e abro a janela do meu coração. Eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então
Há muito tempo a gente escuta a mesma história, que a vida é muito curta e você tem que aproveitar. Por isso mesmo muita gente está caindo, muita gente está morrendo só por falta de esperança. E não adianta você ficar esperando pelo dia em que a morte tudo vai silenciar. A vida continua, a vida continua, a vida continua, a vida continua. Existe algo a mais. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Ouvimos nesse bloco as músicas Janelas do Coração e Algo a Mais, do Cancioneiro Espírita, e A Família é o Lugar, com o Grupo Bem. É essencial semear a bondade, espalhando alegria onde estivermos. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
livro Plenitude é o terceiro volume da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A mentora avalia os vários tipos de sofrimentos físicos e morais que empurram multidões para os vícios, as fugas e o desespero. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, ou seja, o desconhecimento de si mesmo, e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, este trabalho aprofunda estudos em torno dele, através da análise psicológica de seus aspectos, convidando ao autodescobrimento, a vivência evangélica e o comportamento lúcido, requisitos essenciais para a conquista da plenitude. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Vida, na rua Luiz Gonzaga da Costa, número 69, bairro Vila Cabral. As palestras públicas, sempre às quintas-feiras, 20 horas. E também na cidade de Campina Grande, União Espírita Jesus é Amor, na rua Aprígio Veloso, número 154, bairro de Bondocongó. As reuniões públicas sempre aos sábados, 20 horas. Então, meus amigos, mais uma jornada completa, mais um programa Semear que termina. E uma semana que reinicia. Então, por que não falar da nossa visão, que muitas vezes é limitada, restrita? Assim, vamos deixar para a reflexão da semana uma mensagem com o título Fui cego com olhos perfeitos. Tendo 2 olhos perfeitos, tantas vezes nesta terra fui cego. Algumas vezes fui apenas meio cego, mais uma vez ceguei-me por completo. Foi a minha grande queda, quando o poder e a cobiça cegaram-me por completo. Demorei para enxergar, só o sofrimento me fez ver o tamanho de minha cegueira. Outras vezes, demorei para enxergar, só o sofrimento me fez ver o tamanho de minha cegueira. Outras vezes, fui meio cego, boa índole, boa vontade, mas só via meias verdades. Vi um homem na cruz, apiedei-me de sua dor. Inocente ele era, eu sabia, mas não vi nele o ser celestial que também por mim se sacrificava. Quantas vezes carreguei esta meia cegueira, são tantas que já nem sei. Mas aos poucos o véu se levantou e eu então achei que curado eu estava. Voltei e outra vez meio cego me tornei porque radicalizei. O aprendizado que deixei só os elitizados entendiam, a maioria simplória não conseguiria. Ainda regras criei, pois só via um lado. Cego que fui, o outro não via. Os meus discípulos levaram ao pé da letra que eu era humano, esqueceram-se. Como completos deram o meu ensinamento, eu esqueci de ensinar que nenhum conhecimento é completo, que ele só se completa com o passar das eras, aos poucos, com a evolução. Então, minha meia cegueira prendeu a humanidade a regras e a boa nova foi deturpada. Novamente voltei para meu espírito se lembrar, um dos meus olhos adoeceu. Muito a pena valeu. Meu inconsciente lembrou, desta vez não radicalizei. Mesmo com a visão afetada, nesta realmente eu enxergava as grandes verdades de meu Pai amado. Vejam só quanto sofrimento, o chicote do remorso é o que mais dor nos causa. Então, parem e pensem. Para o novo não se fechem, a radicalidade nos cega. Você não é o único certo, não é o único sábio. Cultura não dá sapiência. Jogue fora a radicalidade, que é filha do orgulho e também da vaidade. Amanhã
É novo dia, o teu tempo urge, tua mudança é emergente. Com os meus erros aprenda, não seja meio cego. Comece se enxergando, só assim conseguirá sair vitorioso de sua jornada terrena. Ditado pelo Irmão da Paz, psicografado por Lucone. Muita paz a todos, uma excelente semana e até o próximo programa Semear. A passagem que trazemos hoje, para lembrarmos de Jesus, o mestre de nossas vidas, está em Marcos, no capítulo 10, versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O exercício da humildade nos torna mais humanos, mais fraternos e, com certeza, em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.